Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Quem está falando é o professor Reildo Cerdeira. Nós vamos trabalhar hoje o conteúdo números complexos, uma parte introdutória do conteúdo. Não se assuste, o nome do conteúdo é números complexos, mas nós veremos a partir de hoje que eles não têm nada de complexos. Ao contrário, são muito fáceis e importantes para vocês que são pré-vestibulandos, pré-ENEM, né? Então, vocês estudantes da Escola Estadual Major Alcide Rodrigues dos Santos, acompanhem a nossa aula. Os números complexos surgem a partir da necessidade de resolução de equações que possuem raiz de números negativos, o que até então não era possível de resolver se trabalhando com números reais. Então, vocês conheceram o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Esse conjunto era o máximo que vocês tinham conhecimento, só que veio o sexto conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Portanto, os números complexos podem ser representados de três formas. A primeira forma é a forma algébrica que nós vamos ver hoje, e nós vamos estudar hoje e vocês nunca mais vão esquecer. Então, a forma algébrica é representada por Z é igual a mais B vezes I. Daqui a pouco eu vou explicar o que cada letra dessa significa. Então, a partir de hoje, vocês passam a pensar em número como se fossem dois valores. Nós vamos ver daqui a pouco que vai ter a parte real, né, composta por uma parte real, que é a letra A, e uma parte imaginária, que é a letra B. A forma geométrica é a segunda forma que o número complexo se apresenta, representada no plano complexo, conhecido também como plano de Argand-Gauss. Então, essa é a forma geométrica do número complexo. E por último, e terceira forma, é a sua forma trigonométrica, também conhecida como forma polar. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, a partir de hoje, vocês vão passar a ver números com duas partes, pelo menos, né? Pode ser que tenha só a parte real, mas também pode ser que tenha só a parte imaginária. Ou ainda podem ter as duas partes, né? Então, o número complexo ele se apresenta da seguinte forma. A gente vai chamá-lo de Z, nesse nosso exemplo aqui. Z é igual a A mais IB, ou BI, tanto faz. O A, que está de vermelho, é a parte real do número complexo. O B, que está de azul, é a parte imaginária do número complexo. Por isso que o B vem ao lado, né? Vem aí encostado com o I, que é de imaginário. Para facilitar a resolução das situações em que se trabalha com a raiz quadrada de um número negativo, foi definida a unidade imaginária, que eu acabei de falar para vocês aí, que é o I. Então, todo número complexo, ele vai ter a parte real e a parte imaginária. Quando não aparecer a parte real é porque é zero, o A é igual a zero. Quando também não aparecer a parte imaginária é porque o B é zero, né? Então, analisando a equação apresentada por x ao quadrado igual a menos 25, temos que... Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que se resolve essa continha. O x ao quadrado é igual a menos 25. Para resolver essa equação, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25, né? Você elimina o quadrado do lado esquerdo da igualdade e do lado direito você aumenta essa raiz e coloca mais ou menos, né? Porque a raiz quadrada de um número, ela é positiva ou negativa, por isso que é mais ou menos. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem raiz quadrada de 49, é 7. Mas também poderia ser menos 7. Por quê? Menos 7 vezes menos 7, 49. Mais 7 vezes mais 7, também 49. Voltando aqui ao nosso exemplo, é o 5, né? Que é o resultado. Só que é negativo. É menos 25. Como resolver esse problema? Para ter a origem e o significado dos números complexos na vida de vocês. Primeiro, você multiplica o 25 por menos 1, você sabe que vai dar menos 25, né? E depois separa em raízes. Aí fica mais ou menos raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de 25 é 5, vocês sabem disso. Só que pode ser mais 5 ou menos 5, né? E da onde vem esse i? É por isso que nós chamamos de unidade imaginária. 1 é unidade, né?
Então, unidade imaginária porque é negativo. Então, esse i aí representa a parte complexa do número. Então, fica mais 5i e menos 5i. Lá na frente nós vamos ver que esse valor aí, mais ou menos 5i, é um número complexo puro, porque ele só tem a parte imaginária. Então, lá mais na frente também, nas próximas aulas, nós vamos explicar para vocês que a raiz quadrada de menos 1 é sempre i, porque i ao quadrado é igual à raiz quadrada de menos 1, tá bom? Continuando. Desse modo, as soluções para a equação são menos 5i e mais 5i. Para definir-se a forma algébrica, foi utilizada a letra i, conhecida como unidade imaginária de número complexo. O número complexo é representado por isso que eu digo para vocês, a partir de hoje, passem a pensar em número complexo como um valor realmente complicado, complexo, né? Mas não tanto também, não exagero. Que vai ser representado por z igual a mais bi, onde a, que é esse que está de amarelo aí, né? Em que a e b são números reais, portanto, a e b pode ser positivo, negativo, fracionário, decimal, até raiz pode aparecer aí. Porém, o a é chamado de parte real, indicada por a igual a ré, né, do número complexo z. B é a parte imaginária, indicada por im, da parte complexa do número z. E I é a unidade imaginária. Tá bom? Isso aqui você não pode esquecer. Exemplos. Z igual a 2 mais 3i. Quem é a parte real? A, 2. A parte imaginária? 3, que é o B. Letra B. Z é igual, a parte real é menos 1 e a parte imaginária é 4. Letra C. A parte real é 5 e a parte imaginária é menos 0,2. A parte real na letra D é menos 1 e a parte imaginária é menos 3. Lembrando que pode zerar um desses valores, que é isso que nós vamos explicar agora. Quando a parte real é nula, o número é conhecido como imaginário puro. Isso é importante, eu vou cobrar no exercício, viu? Por exemplo, menos 5i e 5i são imaginários puros, por não possuírem a parte real, só possui a parte imaginária, né? Quando a parte imaginária é nula, ou seja, zero, o número complexo é também um número real. Por isso que eu sempre digo para os alunos nas aulas presenciais, todo número real também é complexo, mas nem todo número complexo é real. Por quê? Porque você pode ter só a parte real, ainda assim o número não vai deixar de ser complexo, porque a parte imaginária dele seria nula, né? Seria zero. Por isso a frase, né? Todo número complexo, todo número real é complexo também, mas nem todo número complexo é real. Isso é bem interessante. Adição e subtração de dois ou mais números complexos. Como é a regra? Para realizarmos a adição e a subtração de dois números complexos, Z1 e Z2, faremos a soma da parte real do Z1 e do Z2 e a soma da parte imaginária, respectivamente. Vamos ao exemplo aqui. Para fazer a realização da soma de Z1 e Z2, o Z1 é 2 mais 3i e o Z2 é 1 mais 2i. Esses dois números complexos, eles têm a parte real e a parte imaginária. Quando não aparecer, porque é zero, tá bom? Mas você vai somar, olha, 2 mais 1, desse jeito aqui, ó. 2 mais 1, mais 3 mais 2. Parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Isso vai resultar em 5 mais... isso vai resultar em igual, né? Z1 mais Z2, 3 mais 5i. 3 mais 5i. Exemplo 2. Isso aí eu vou cobrar no exercício de vocês daqui a pouco. Realização da soma do Z1 e Z2, sendo o Z1 igual a 5 menos 2i e o Z2 é igual a menos 3 mais 2i. A parte real é 5 e menos 3, por isso fica 5 mais menos 3. A parte imaginária, menos 2 mais 2. Isso vai resultar em quanto? 5 menos 3 mais 0i. Por isso que eu digo que pode ser o resultado pode ser um número real apenas, não tem a parte complexa, porque aqui vai zerar, olha. Então, o 5 menos 3 é 2, mais 0i que vai dar 0. Então, vai sobrar apenas 2. Então, esse número complexo aqui, ele só é real, ele não tem a parte imaginária. Oi, alunos da Escola Major Alcides. Essa semana, nós teremos novidades aqui no canal e nas aulas
virtuais. Então, nós vamos dar continuidade às aulas não presenciais, atualize as atividades de vocês, vamos concluir esse ano letivo com sucesso, porque eu confio em vocês, vocês têm potencial, então eu aguardo que vocês atualizem as atividades, ok? Qualquer dúvida, é só chamar no privado, o professor tá lá para ajudar, ok? Valeu!